Olá, a paz do Senhor, Deus abençoe cada um neste momento, onde vamos fazer mais um vídeo onde tem dado bastante polêmica, né? Tentarei ser bem breve com esse estudo, né? Muitos já me conhecem, tenho feito vídeos e postado na rede, e sou o pastor Jorge, formado em teologia, capelania, liderança cristã, presbítero também, mas isso não precisa muita gente provar muito para alguém. Mas é interessante saber que a gente não é cru e tem informação. Então vamos orar para que nós possamos ir logo ao nosso vídeo. Amém? Senhor Jesus, é através da Tua santa palavra e a Tua permissão, nós te pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor nos enche com a Tua graça, a Tua bondade, que possamos, ó Pai, entender da Tua parte o significado que a Tua Santa Escritura nos declara. Nós te pedimos, fica conosco através do Espírito Santo e a paz esteja conosco. Amém. Amados, eu estou fazendo esse vídeo porque existe muita polêmica. Eu anotei o estudo porque a gente não consegue tudo que Deus nos revela gravar na nossa cabeça, né? Então nós vamos estudar. Lembrando que aqui tem uns livros, tá? Uns livros muito importantes, onde fala de doutrinas, tá? Eu até vou passar para os irmãos rapidinho para nós começarmos o vídeo, tá? Aqui nós temos a doutrina da Bíblia, logo em seguida a doutrina de Deus, logo em seguida a doutrina de Jesus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do pecado, tá? A doutrina da salvação, a doutrina da igreja, tá? E a doutrina dos anjos, tá? Isso eu só fiz questão de falar um pouquinho sobre doutrinas, porque esse tema que a gente vai abordar agora, ele é um tema de polêmica, né? E a Bíblia toda ela tem que ser interpretada espiritualmente, não a sua própria carne, mas espiritualmente. Então, vamos começar. Vestes velhas ou vestes do pecado? Eu dei uma frisada em sentido literal e espiritual, aonde fala da veste pessoal e a veste espiritual. Bom, vamos ler. Estamos em uma série de estudos sobre vestes espirituais e hoje falaremos um pouco sobre aquelas vestes que desagradam a Deus. Desagradam a Deus, não desagradam ao homem. Veja bem, é importante lembrar que vestes aqui estão sendo usadas em uma linguagem espiritual e não literal, que é aquele que é nascido do Espírito poderá entender claramente o que estamos abordando. Amém? Vamos ler uma passagem que se encontra em Colossenses, uma carta de Paulo, né, aos Colossos, que diz assim, capítulo 3, versículo 10 a 14. 3, 10 a 14. O que vestir? E vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou,
no qual não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Veja bem, revesti-vos dessas coisas, tá? Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim o fazeis também. Sobretudo, isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. Tá? Então, aqui nós aprendemos o que com a palavra? Vesti-vos das obras espirituais, não carnais, que é as vestes literais. Amém? Vamos continuar. Vestes sujas, que se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 50, que diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Vamos continuar. Vestes rasgadas que mostram a nudez. Lucas 8, 27. Lucas 8, Mateus, Lucas 8, 27. Lucas 8, 27. Acompanha aí, irmãos, se possível, para tirar as tuas dúvidas. 8, 27. Está aqui. Logo ao desembarcar, veio da cidade a seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Estas vestes rasgadas que está falando aqui é demônios, demônios. Vestes de Baal, que é a idolatria, que se encontra 2 Reis 10, 22. Glória a Deus. 2 Reis 10, 22, que diz assim: então disse Geu ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E o fez. Amém? Vamos prosseguindo. Veste de violência. Salmo 73, versículo 6. Versículo 6. Dai a soberba que o cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Glória a Deus. Veste da violência. Veste de vergonhas, confusão. Salmo 132. 132, versículo 18. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa.
veste de vergonha, veste da velha natureza humana, que é Colossenses, tá? 8 e 9. Glória a Jesus. Colossenses 3, 8 e 9. 8 e 9. A velha natureza. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que eu vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestisse do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Olha o que fala de vestes na palavra que é espiritual. Olha o que fala de vestes. Nós lemos vestes sujas, ela é a cólera. Vestes rasgadas, que mostram a nudez, malícia. Malícia. Vestes de Baal, idolatria, maledicência. Veste de violência, palavras torpes. Veste de vergonhas, confusão, é a mentira. Você está entendendo as vestes espirituais? Vamos continuar aqui. Olha bem para cá, vem mais perto. Chega você que está assistindo aí. Joga fora a calça da cólera, fúria. Joga fora a camisa da maledicência, falar mal dos outros. Olha aí você que é um pastor, que fica falando mal dos outros. Olha aí você que é um evangelista. Olha aí um missionário, uma missionária que fala mal dos outros. Olha aí, falar mal dos outros. Maledicência que não se cura. O terno da malícia. Ver maldade em tudo. Olha aí, você que fica criando coisas e coisas e coisas que não nem profetizar alguém em bom ânimo de Deus, nem evangelizar, mas você fala mal e não ajuda. Aí você não serve. Ajude as pessoas a encontrar Jesus. Essa que é a verdade. O cinto da mentira, que é o engano. Muito de você tem se enganado e enganado os outros. Isso é o engano. A mentira propriamente. A gravata das palavras torpes, palavras sujas que não promovem edificação. De maneira nenhuma eu, como um cristão, devo falar mal de alguém, mesmo eles não sendo cristão. Sabe por quê? Porque eu já tive uma transformação. Porque eu não sou mais aquela velha criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu não posso sair falando mal de um e outro por aí, porque senão eu não sou cristão. Eu tenho que repreender de acordo com a palavra espiritual de Deus, não de homem. Apocalipse 16, 15 tem uma única passagem que fala das vestes, que Jesus falou. Ele diz o que ali? O que ele fala? Vamos achar e vamos ler. Vamos ler. Tá? Apocalipse. Eu marquei tudo aqui, meus irmãos, que é para não me perder. Tá? Apocalipse 16, 15, que diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não seja
e não vejam suas vergonhas. O que é andar nu aqui, meu amado? Minha amada? O que é andar nu aqui? O que é ver as vergonhas? Sabe o que é a vergonha? Espiritualmente, as vestes, a gente já falou. O que é as vestes espirituais? As vestes espirituais é tudo aqueles frutos de Deus na nossa vida. Essas são as vestes. Um bom testemunho são as vestes. Uma nova transformação, o nascimento de novo, são as vestes. E ele está dizendo aqui para nós ficarmos vigiando, para que não ficamos nu, não perdemos aquilo que a gente conquistou. Continuamos com as vestes da libertação, do novo homem, para que naquele tempo eles vão nos falar assim: tu não era um pastor, tu não era um irmão em Cristo, tu não fazia obra para o reino, mas tu te perdeu falando mal dos outros, cobiçando os outros, irado com os outros, fazendo obras de frutos diabólicos. Essas são as vestes do outro lado, para você refletir um pouquinho. As vestes de Jesus são as vestes espirituais. Espirituais, meu amado. Preste atenção. Vamos ler mais duas passagens que se encontram em Pedro e em Timóteo. Tá? Vamos ler 1 Pedro. Tá? 1 Pedro, versículo 3, 9 e 10. 9. Não, desculpa. 1 Pedro 3, 3 e 4, que diz assim: o adorno delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, no luxo do vestuário. Isso está dizendo, é sentido num julgo desigual. Porque muitas vezes a gente vai numa igreja, ou a gente congrega numa igreja, e tem uns que querem sempre ficar mais lindo, maravilhoso, achando que estão abafando. É isso que está levando a esse entendimento. Luxo do vestiário, para não ter um julgo desigual. Vestir de modéstia, igual, parecido com o seu irmão, porque a gente não é mais que o outro irmão. A gente pode ter menos espiritualidade, mas isso não significa que nós temos menos. Nós temos mais, porque todo chegou próximo de Jesus. Vamos continuar o 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Vamos ler agora Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Lembrando, esta carta foi escrita a Timóteo na igreja que ele cuidava, que ele pastoreava. Lembra disso? Que do mesmo modo as mulheres em traje decente, que ataviem com pudor e modéstia, não com trança, ou com ouro, ou pérolas, ou vestes caras. Mas, como é peculiar as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amém?
Quando eu leio essa passagem aqui, eu fico me perguntando: será que esse ensino aqui ele está voltado à espiritualidade, ou ele está uma capa por cima? Será? Muitos hoje seguem doutrina que não dão liberdade espiritual às pessoas. Por exemplo, as vestes é o que nós lemos aqui. As vestes. E nenhuma passagem aqui está dizendo para mim e para você qual tipo de roupa eu tenho que usar. Não está me dizendo qual é o tipo, mas está me dizendo o quê? Que eu devo me vestir modesto, não sensualizar. Ah, mas se a irmã não tem uma saia comprida, ela não é de Deus. Mas quem disse que não é de Deus? A Bíblia não fala sobre isso. O que não está na Bíblia não se aplica, meu irmão, minha irmã. Vão se aplicar só o que encontra na palavra. Deus está por aí com veste. Se nós vamos ter uma veste nova, mas para ter essa veste nova, nós temos que ir de encontro às vestes espiritual que nos ensina. Não uma veste que o homem acha que tem que usar, porque o próprio Espírito de Deus que está em você, que está em mim, vai me dizer como é que eu tenho que me vestir. De que maneira eu vou agredir alguém ou não. De que maneira eu vou chamar atenção a alguém ou não. Mas o mais importante é nós estarmos branco. Por que eu botei essa camisa aqui? Para simbolizar o que eu tenho por dentro. Para você entender que por dentro tem que estar limpo. Que tem que estar transformado. A minha veste pode ser linda. A minha veste pode estar no padrão doutrinário. Mas pouco vai adiantar se eu estou podre por dentro. Se eu estou cheio de cobra. Se eu falo mal dos outros. Se eu tenho ira contra o irmão. Se eu não aceito isso. Ah, é só eu que sei. A minha esposa não pode pregar. A minha esposa não pode falar nada. Sabe por que o apóstolo Paulo falou que as mulheres ficam quietas na igreja? Porque estava dando muito confusão. Como era muito recente as pregações, elas ficaram admiradas e queriam conversar na igreja. Portanto, Paulo disse: não, querem falar alguma coisa, conversa em casa com seus esposos. Aqui nós temos cultuando. Então esse foi o sentido ali. Para ter ordem. Não que a mulher não possa fazer as coisas de Deus. Graças a Deus eu tenho uma esposa exemplar. Uma esposa que ajuda na obra. Que leva o evangelho. Que quando dá a oportunidade de Deus, ela está ali ensinando. Mostrando o caminho para as irmãs. Fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E quando Deus chama para fazer, nós temos que fazer. Não importa ser homem ou ser mulher. O reino dos céus vai ser para todos. Não vai ser para o homem. E aí eu te pergunto, será que só o homem vai ser salvo pelas obras? Porque diz a palavra lá em Tiago, obras, a fé e a obras. E aí, se a mulher não faz obra, como é que ela vai se salvar? Como é que ela vai se libertar e ajudar alguém? Claro, eu vejo de uma seguinte forma, que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Se o seu marido dá carta por Jesus a ela para fazer, ela deve respeitar. Agora, se o marido não confia na sua mulher na obra espiritual, é o problema que você vai ter que resolver. Você e Deus. Será que você ora pela sua esposa de madrugada? Coloca a mão e ora por ela? Faz a diferença como está nas cartas até de Pedro, que ensina. Temos que orar pelas nossas esposas, incentivando elas a fazer. A Bíblia fala, que é o outro estudo que eu tenho, 11 profetisas que cooperaram com a obra, tanto no Velho Testamento como no Novo. Aí eu te pergunto assim, será que isso não é válido para Deus?
Será que a mulher não tem um espírito mais sensível para ajudar outra mulher? Mas não. Hoje vê-se uma discriminação que parece que todas as mulheres hoje são Madalena daquele tempo. Parece que hoje todas as mulheres são que nem Eva do paraíso. Não acreditam na transformação que Jesus chegou até a vida delas, para elas poderem fazer a obra. Eu fico chateado, porque eu vejo muita prisão espiritual das pessoas. Veja bem, são consagradas, são ungidas para fazer a obra, mas tem uns filhos do cão aí, que não deixam a pessoa fazer a obra. A pessoa quer fazer a obra e não deixam. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero. A gente tem que instruir pela palavra espiritual de Deus. Da maneira como a pessoa vai levar a palavra, é uma coisa dela. Porque tem coisas que a gente tem que ir pela beirada, tem coisas que a gente tem que ir mais direto. Mas não pode deixar de ser a verdade. Porque Jesus falou a verdade. O que ele falou sobre a verdade? Conhecer a verdade vos libertará. Mas enquanto você ser escravo de homem, todos que têm doutrinas criadas, eu te pergunto uma coisa. Por que tem tantos ministérios um diferente do outro? Se a palavra de Deus, ela é só uma. Só uma é a verdade. Não existe 5.000 ministérios ou 10 milhões de ministérios pelo mundo afora. E todos são diferentes. Cada um criou a doutrina para viver. Mas não pagam o preço da espiritualidade. Não se dedicam a conhecer, a estudar a palavra de Deus, para não ser enganado, para não serem leis que hoje nós temos no tempo da graça. Claro que, obviamente, eu, como um líder cristão, eu não posso deixar dentro da igreja sensualidade. E não posso ver também práticas sensuais fora da igreja. Tá? Eu estou falando sobre as vestes não para determinar que é tudo errado. Nem tudo é errado, meu amado. Às vezes uma pessoa que você não dá nada para ela é muito mais espiritualizada. Deus conversa muito mais. E será que Deus não conversa com uma mulher que usa calça jeans modesta? Será? Será que... mas me digam assim... mas nós temos que ser a luz do mundo. Mas a luz do mundo, meu amado, é o que você coloca daqui para fora. O Jesus que está dentro de ti. Aquele Jesus que faz a diferença na tua vida espiritual. Eu oro por você, meus irmãos, que você venha desprender, tirar as algemas e abrir os olhos dos cegos, como Jesus disse. Porque a verdade, ela pode doer, mas é ela que liberta, é ela que transforma. Jesus está às portas, mas guarde as tuas vestes espiritual. Eu não estou aqui para dizer como é que você deve se vestir. Não. Eu estou aqui dizer para você que você tem se preocupado com o exterior. Jesus não falou que primeiro tinha que limpar o interior? Não era isso? Cuidado com o que você está vivendo. Cuidado, porque vai pagar um preço. Eu não estou dizendo aqui para você andar pelado. Eu estou dizendo aqui como Jesus disse, não, guarda tuas vestes para que não ande nu e não mostre a tua nudez. O que é a nudez? O que é a nudez que está falando? Reflita, pense, ore mais, busque entendimento. Talvez você tenha amarras que por isso não consegue chegar a lugar nenhum. Eu tenho tantos estudos, meu amado, para apresentar para você, tantos estudos que eu busco a fundo o entendimento bíblico através do Espírito Santo, que eu tenho um caderno com uns 30. Mas talvez você não esteja preparado para receber. Talvez, mas eu tenho que falar sobre essa polêmica. Não te preocupe tanto pelo exterior, mas sim pelo interior da pessoa, porque é o interior que vai transformando. Não joga fora as almas, porque você tem jogado fora as almas do teu ministério. Tá? Aqui tem um livrinho muito bom, ó, O Poder da Língua. Esse livrinho aqui é muito bom, baseado na palavra de Deus. Ensinamento, todos na palavra de Deus.
e tantos outros livros que a gente estuda em Bíblia. Por que a gente faz isso? Para não sermos enganados. Você vai chegar numa igreja e vai pregar. Tem música que hoje em dia não prega só o que a igreja quer ouvir. Não é assim que funciona. Prega o que Deus quer que você pregue. Fale o que Deus quer que você fale, mesmo que doa. Amém? Esse é o estudo de hoje. As vestes da Bíblia, ela é espiritual, meu amado. Esquece as doutrinas de homem. Viva a doutrina de Jesus Cristo. Ele disse qual é a roupa que você tinha que usar? Não. Ele nem falou isso. Quem falou foi os apóstolos, que devia se vestir com modéstia. Não sensualizando. Se não está pelado e não está rachado no meio, deixa usar. Porque senão você vai perder seu ministério. É um aviso que eu estou te dando. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus amado, é através do Espírito Santo que neste momento encerramos essa parte deste vídeo, Pai. Que possamos, Senhor, atingir as pessoas que muitas vezes estão sendo guiadas pelos homens corruptos, homens interesseiros, meu Pai. Homens que aprisionam pessoas por causa de pagar até um dízimo. Mas, Pai, liberta, Senhor, esses homens e faça deles verdadeiramente transformados. Que eles venham, Senhor, deixar de ser cobras, mas sim se transformando em filhos, único filhos seu. Amém e graças a Deus.